Para mostrar que a densidade do álcool combustível está dentro das especificações, certa distribuidora coloca em suas bombas de abastecimento um indicador, que consiste em duas pequenas esferas, 1 e 2. 1 e 2. Mantidas no interior de uma câmara de vidro, sempre repleta do álcool combustível. Sempre repleta do álcool combustível. Quando a densidade está dentro das especificações, o indicador no equilíbrio se apresenta como na figura acima. Qual das opções seguintes ilustra uma situação impossível de acontecer com o indicador no equilíbrio? E aí nós temos 5 situações alternativa. Ora, observando a figura que foi representada, onde mostra a esfera 1 flutuando e a esfera 2 afundada no interior do álcool, o que nós podemos deduzir, a partir do que foi mostrado, é que a esfera 1 tem uma densidade menor do que o álcool, enquanto que a esfera 2 tem uma densidade maior do que o álcool. Eu sei disso porque uma das esferas flutua, enquanto que a outra esfera está afundada. Então, a densidade da esfera 1 é menor do que a densidade do álcool, enquanto que a densidade da esfera 2 é maior do que a densidade do álcool. Isso me permite deduzir algo sobre as densidades das duas esferas, que a densidade da esfera 1, então, é menor do que a densidade da esfera 2. E o detalhe é que essa conclusão, para mim, é mais importante do que a comparação da densidade das esferas com o álcool. Por que motivo? Porque, como foi dito no contexto do enunciado, nós temos isso como um indicador da qualidade do álcool, e mostra a qualidade do álcool a partir da densidade, o que significa dizer que o álcool pode se apresentar com diferentes valores de densidade, mas as esferas, não. As esferas são corpos que devem manter suas densidades constantes. Então, eu tenho, naquela situação que foi ilustrada ali, a densidade da esfera 1 menor que a do álcool e ela flutua. Naquela situação, a densidade da esfera 2 está maior do que a do álcool e a esfera 2 afunda. Então, o que é certo em qualquer condição, no caso inclusive das alternativas que ele apresenta, é que a densidade da esfera 1 vai ser sempre menor do que a densidade da esfera 2. Mas a comparação com o valor da densidade do álcool não necessariamente vai ser a mesma. Aliás, vou até dizer que seria mais correto, uma linguagem mais adequada para a interpretação, ao invés de deduzir que a densidade da esfera 1 é menor do que a densidade do álcool, seria dizer, para ficar 100% correto, que naquela condição mostrada, a densidade do álcool está maior do que a densidade da esfera 1. E que da mesma forma, a densidade desse mesmo álcool está menor do que a densidade da esfera 2. Porque é exatamente isso que vai se tornar uma variável nas outras alternativas. E aí, então, vamos verificar cada um dos casos para descobrir qual deles é impossível. Olhe nas figuras. Ora, quando se observa a alternativa A, o que é que nós temos? A diferença em relação à condição de equilíbrio é que a esfera 2, que antes estava afundada, ela passou a flutuar. Qual é a condição necessária para que a esfera 2 sofra um deslocamento do fundo para o topo do álcool? Seria necessário, então, que a densidade do álcool aumentasse de modo a se tornar maior do que a densidade da esfera 2, diferente da condição inicial. Isso não mudaria nada para a situação da esfera 1, porque se a esfera 1 já é menos densa que o álcool quando está flutuando, se a densidade do álcool aumenta, ela vai continuar lá flutuando. Então, essa alternativa A, ela é perfeitamente possível.
O contrário, exatamente o contrário, é o que aparece na alternativa C, onde mostrava antes a esfera 1 flutuando e de repente ela aparece afundada. Qual a condição necessária para que essa esfera 1 vá para o fundo do líquido? Ora, se de princípio o álcool é mais denso do que a esfera 1, numa condição de estar com a densidade fora do padrão de qualidade, esse álcool pode se apresentar com uma densidade bem menor que o normal. Seria, inclusive, menor do que a densidade da esfera 1, de tal maneira que isso faria com que a esfera 1 fosse para baixo. Não mudaria nada com a esfera 2, porque se para a esfera 2 a densidade do álcool já era menor, quando ela ficar ainda mais reduzida, ou seja, essa alternativa C é perfeitamente possível. A alternativa D de dado, repara que ela reproduz a condição de equilíbrio. Então, essa que é perfeitamente possível mesmo. E a alternativa E é uma pequena variação na densidade do álcool, fazendo com que a esfera A descesse um pouquinho da condição de equilíbrio. Isso significa dizer que houve uma pequena alteração na densidade do álcool. Inclusive, posso me arriscar a dizer, nesse caso, que pelo fato da esfera 1 aparecer em equilíbrio, nem na superfície do álcool e nem no fundo do recipiente, mas em equilíbrio completamente mergulhado, nesse caso, então, eu imagino que a densidade do álcool tornou-se igual à densidade da esfera 1. E essa é uma condição importante de ser lembrada. Normalmente, você imagina que quando um corpo é solto num líquido, como nesse caso as esferas no álcool, ou ele vai ficar flutuando lá em cima, ou ele vai afundar até o fundo do recipiente. Não necessariamente. Se a condição de flutuação depende da comparação entre as densidades do objeto e do líquido, são 3 possibilidades matemáticas, consequentemente 3 condições físicas. Primeiro, se a densidade do objeto é menor que a densidade do líquido, fatalmente ele vai flutuar lá na superfície. Segundo, se a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido, fatalmente ele vai para o fundo do recipiente. Mas a terceira possibilidade, que é essa que precisa ser lembrada, a condição de objeto e líquido apresentarem densidades iguais. E nesse caso, nem vai ficar flutuando lá em cima, nem vai ficar afundado lá embaixo. Você pode colocar o corpo em equilíbrio em qualquer profundidade, com ele completamente mergulhado dentro do líquido, que é ali onde ele vai ficar. E é isso exatamente que faz a gente entender que essa alternativa C aqui, ela é impossível de acontecer. Porque se isso fosse possível, qual seria a conclusão que eu deveria tirar? Se a esfera 1 e a esfera 2 pudessem ficar em equilíbrio no interior do álcool, significa dizer que a esfera 1 e a esfera 2 teriam densidades iguais à do álcool. Mas então eu teria que deduzir que elas teriam densidades iguais entre si. E eu já sei desde o começo da questão que isso não é verdadeiro. As esferas têm densidades diferentes. Então jamais elas poderiam ficar como aparece na alternativa C. Então, se é para marcar a situação de equilíbrio impossível de acontecer, a gente vai ter que marcar, então, essa em que as esferas aparecem em equilíbrio no interior do líquido, o que aparece aqui como alternativa B de bola.